Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 1, Deus escolheu você. Autor, Pedro Dong. Semana 2, tema, Bênção espiritual nos lugares celestiais. Leitura bíblica desta quarta-feira. Mateus capítulo 9, versículo 36 e Atos capítulo 19, versículos de 1 a 20. Porção para ler com oração. Atos capítulo 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. A criação de um centro para a preparação de missionários em Éfeso. Em suas viagens, Paulo sempre pregava o evangelho do reino, e não foi diferente quando esteve em Éfeso. Em Atos capítulo 19, versículos 1, 2 e 8, lemos: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Assim como Paulo, devemos ter o hábito de pregar o evangelho e orar pelas pessoas onde quer que estejamos. Uma vez salvos e transportados para o reino de Deus, os homens são encabeçados pelo governo celestial e reconectados ao Senhor. A origem de todos os problemas da humanidade está na desconexão de Deus. As pessoas estão aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor, como nos diz Mateus capítulo 9, versículo 36. Muitas, inclusive, não veem mais sentido na vida. Nós pregamos o evangelho a fim de levar o homem para debaixo do governo de Deus. Quando o homem é governado pelo Senhor, tudo é resolvido e entra em ordem. Por isso é tão importante pregar o evangelho. O versículo a seguir ressalta que, para receber a palavra profética, é preciso ter fé. Sem fé, a palavra profética se torna mera doutrina e não funciona. Em Atos capítulo 19, versículo 9, lemos: Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Tirano, mencionado aqui, era um filósofo grego que havia montado uma escola para falar da sua filosofia, algo que era muito comum na Grécia naquele tempo. Paulo deve ter alugado períodos na escola para ministrar a palavra sobre o reino de Deus. Assim teve início em Éfeso um posto avançado de preparação de seapistas, colportores e missionários. Em Atos capítulo 19, versículos 10 a 12, lemos: Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O Senhor confirma a palavra profética por meio dos milagres. É a palavra que traz o poder de Deus. Em Atos capítulo 19, versículo 20, lemos: Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O objetivo de Paulo era preparar obreiros e missionários líderes para evangelizar toda a Ásia Menor, onde fica atualmente a Turquia. No livro de Colossenses, temos uma prova de que isso funcionou, ou seja, que esses missionários realmente levantaram igrejas. Em Colossenses capítulo 4, versículos 12 e 13, lemos: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus.
e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras, ao que tudo indica, foi um dos responsáveis por levantar as igrejas em Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Ele é um dos missionários que passou pelo centro avançado criado por Paulo e estava levantando igrejas. Estamos no caminho certo. Precisamos levantar mais centros de aperfeiçoamento, como os CEAPs, e também mais CEAPistas e comportores, para que o Evangelho avance, não só em nossa região, mas em toda a terra. Louvado seja o Senhor. Uma pergunta: quem era Epáfras e qual sua importância?